Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Jefferson Mentor. Hoje nós vamos falar sobre aquela mentoria que a gente está fazendo aqui, a websérie com as mentorias, né? E hoje a gente vai falar então sobre a mentoria financeira que a gente ficou para fazer aqui, né? Espero que vocês gostem, fiquem comigo aqui até o final. Vamos falar sobre como organizar, né, a sua planilha financeira para você que não tem daqui a pouco nenhum tipo de planilha, nenhum tipo de controle financeiro, né? Daqui a pouco faz um papel, faz em agenda e perde papel, perde, enfim, não tem nenhum tipo de controle. A gente vai mostrar um modelo para microempresa, lógico, né? Para você ter um inicial, você ter uma forma para você começar a colocar as informações dentro de uma planilha única, né? E claro que aqui a gente vai dar a pincelada, né, na mentoria. E claro que você pode contratar essa mentoria para implantar na sua empresa, né, com o mentor junto, com fazer uma análise da sua empresa e tal. Mas a ideia é conversar um pouco sobre isso e, na prática, né, através de e-mail, você solicita essa planilha por e-mail, a gente pode estar passando aí para vocês o modelo de uma planilha, né, para você que está começando negócio, você que está começando a empreender, né? E que é uma planilha para poder entender um pouco de caixa, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, fica conosco até o final. Certo, pessoal? Então, para você começar a ter um controle financeiro, né, na sua empresa, é importante você ter, no mínimo, que eu sugiro aqui, uma planilha, né, onde você pode colocar os dados dos seus gastos ali. Tem uns que fazem caixa também, né? Você pode fazer um caixa com entrada e saída e tal. Mas é importante você ter uma planilha que você pode tá organizando, né, os seus gastos, as suas informações num local único, né, para você começar a fazer o seu planejamento. Enfim, importante você fazer uma pesquisa para a questão aqui da mentoria, né, pessoal? A gente, claro, ser contratado vai ver o tipo de custo da empresa, né? Primeira coisa é saber seus custos fixos, seus custos variáveis, né? E colocar todas as despesas da empresa, né, através de um plano de contas. A gente faz uma associação aqui que é o plano de contas contábil, né? Você tem lá um plano onde você tem salários, você tem provisão de 13º, você tem aluguel, né, deduções da receita. Enfim, no plano de contas da contabilidade tem a numeração, né, e o que cada conta pertence para fazer um pouco perto do que a contabilidade faz na hora de lançar as contas contabilmente, né? Mas isso é importante você ter uma planilha ali para o seu controle, até para você depois fazer a questão. Então, primeiro, você vai ver quanto que você está gastando em cada conta, né, que você cria essas contas para você ver aonde que está indo a saída do dinheiro, né? E você depois faz uma verificação, um contraponto contábil para ver se as suas notas que você está emitindo, né, também fecham com aquilo que você está lançando, para você não gerar vamos dizer assim, um caixa fictício, né? Quem tem empresa sabe, né, que se você... Porque nem tudo você consegue tirar nota, né? A ideia, claro, que seria que você tirasse nota de todos os serviços e tal. Mas alguns serviços você tem o recibo, enfim, tal. Então isso é importante você controlar o caixa contábil com o caixa real da empresa, para não criar um caixa, vamos dizer assim, fictício, onde parece que você tem um grande valor em caixa, né? Mas você, na verdade, não tem esse valor em papel real, porque em função da diferença entre notas e a realidade ali do dia a dia, né? Isso no mês não tem problema, mas ao longo de um ano você vai acumulando, né? E você tem que, no final ali, enfim, fechar as contas de notas fiscais que você tira e tudo mais, né? Enfim, claro que isso, pessoal, é uma ideia, aqui é uma pincelada, a gente não vai esgotar o assunto aqui, a ideia não é mostrar, né, isso aqui acabou e não precisa mais fazer nada, não, é só para você ter, tô perdido, não tenho nada, eu tenho papéis, né, eu tenho lançamentos, eu faço na minha cabeça aqui, mais ou menos por cima, o que entra, o que sai, né, fica essa
porque a mentoria, né, pessoal, fica esse modelo aqui para a gente trabalhar, mas a mentoria vai muito além disso, né? Vai ver o que primeiro, claro, lançar tudo numa planilha para a gente ter uma noção da empresa, né? Criar essas contas que eu estou falando ali, para você lançar as contas conforme o plano de contas, né, contábil, conversar com o contador, né? Enfim, todo esse processo aí que se faria, né, numa mentoria. E depois disso, né, pessoal, depois de você ter ali, você começa a ter projeções de um ano. Você consegue ter ideia como é que a tua empresa, né, se ela já tem uma média de faturamento, como é que ela vai se comportar ao longo de um ano, por exemplo, através do balanço aqui, que essa planilha a gente cria um balanço, né, onde a gente tem então as entradas e saídas, né, projetadas para você ver ao longo do ano como é que vai ser o teu ano, por exemplo, né, como é que você pode projetar, porque tem empresas que trabalham mês a mês, né, trabalha o mês, vê como é que fechou o mês, aí vai para outro mês, né, e acaba não tendo um histórico disso para depois olhar, né, se a gente faz aqui fazer no início do semestre uma previsão e depois verificar se o que foi previsto e o realizado se bateu, né? Se aconteceu aquilo que estava previsto. Enfim, então essa planilha, pessoal, aqui para a gente, eu quero dizer assim, você coloca ela no papel, faz uma análise, um diagnóstico, né? Na mentoria é feita essa questão, e depois a gente propõe então melhorias, o que dá para cortar, o que dá para a gente ver que está gastando demais ali, que não está dando resultado, por exemplo, né? E consegue então projetar para o outro semestre ou para o outro trimestre, conforme o regime, né? Já implantar algumas melhorias, né? E ter o controle, que a gente traz aqui, né? Sempre no canal aqui, ter o controle físico de alguma forma, né? Você pode dizer, não, mas eu tenho lá contabilmente, eu tenho um software que faz isso e tal, mas assim, esse software, né, esse programa, ele tem que te dar essa visão. Às vezes até melhor tu jogar numa planilha que tu pode mexer, tu consegue alterar as informações, né, e entender uma por uma, do que às vezes tu pegar um relatório e não entender como é que o software por trás está fazendo a matemática, a contabilidade da coisa. Mas é importante você saber a matemática um pouquinho, ter uma noção do que está por trás, né, daqueles números, às vezes até tirando alguma sofisticação, né? Tem um dado que dá a métrica da coisa ali e na prática a tua empresa está em prejuízo, quer dizer, não está dando o resultado que você espera. Então, às vezes vale até a pena voltar um pouco, né, da parte dos gráficos ali, fazer uma coisa mais simples para você entender, passar um pente fino, conta a conta, né? Para você depois voltar a usar, claro, as coisas mais sofisticadas, entendendo a mecânica que está por trás, né? E montando, claro, as melhorias depois que dá para se fazer, né? A ideia não é só montar, tá aqui, tá pronto e deu, acabou, não. A ideia é jogar tudo, se você não tem, organizar. Com isso a gente verifica, né, o que está acontecendo e propõe depois melhorias na questão de enquadramento da empresa, né? Na questão da questão do que é investido em marketing digital, no que é investido em vendas, por exemplo, a propaganda que toda empresa vai ter, né? A mídia, enfim. Claro, entendendo um pouquinho no mercado de qual empresa, né, que é específico em cada mentoria, qual a empresa, o ramo da empresa, né, que ela está trabalhando, por exemplo. Certo, pessoal? Mas quero que você entenda assim, a ideia é fazer uma análise, né? Colocar uma organização, né? Bem fácil, bem simples, isso aqui não tem muito mistério. E a partir dali fazer melhorias e depois, claro, evoluir, ou até construir um software, né? Que emite notas enfim, né? E se você já tem, dá para extrair os dados, né? Uma empresa maior que já tem isso, já vai para contabilidade, já está tudo organizado e tal. Mas dá para extrair alguns dados para a gente chegar mais ou menos nessa planilha para dar uma olhada por ramo ali, né? Enfim, no extrato que mais ou menos apareça o que contém essa aqui, para se fazer uma análise ali também no que se pode melhorar e tudo mais, né? Então, claro, falando aqui para uma micro e pequena empresa, né, que está começando, que está com algum problema ali na área financeira, que precisa se reorganizar, daqui a pouco você se identificou aqui com a ideia, né? Você pode estar contratando a mentoria e o que acontece nessa mentoria é isso que eu quero explicar aqui. A gente joga tudo numa planilha e a partir dessa planilha então começa a fazer algumas análises ali.
né? E se você tiver interesse, quer essa planilha por e-mail, você entra em contato conosco aí no jeffersonmentor@gmail.com, a gente pode estar conversando e mandando essa planilha para você, fazendo uma mentoria aí, repassando essa planilha para você aí utilizar também, né? Tá certo? Então eu falei da planilha, né, pessoal? Vamos lá ver a cara da planilha, né? Ver como é que funciona. E a ideia aqui então é explicar para você um pouco aqui da questão da planilha, né? Para você entender como é que faríamos, como é que se faz ali para ter uma noção e as análises que a gente faz a partir dela. Então vamos colocar ela aqui na tela, tá aí para você, né? Já apresentando ali, vamos dar uma aumentada. Então, pessoal, começa aqui, vamos pegar a cara que você vê aqui da planilha é o seguinte, ó, você tem embaixo aqui os meses, né, de um ano, logicamente, né, um ano composto aí de 12 meses, e você vai ter aqui o histórico, então, o lançamento das contas, tá certo, pessoal? Tá? Você vai ter aqui a data, né, primeiro aqui o código, né? O código, ele é aquele código que a gente faz como fosse o plano de contas, né? Então o 401 aqui, no caso, no plano de contas aqui da planilha, ela é a questão de salários. Tá? A gente partiu a partir de 400 para uma decisão interna, né? Podia ser parecido com o código de contas contábil que tem lá como catálogo um número, né? E se eu não me engano é essa conta mesmo aqui. Então a gente partiu do 401, certo? Então tudo que cair aqui neste campo de planilha aqui de linhas, né, corresponde aos salários da tua empresa. Então tu vai colocar a lista do pessoal aqui, né, o nomezinho da pessoa, quanto que se paga por cada um e a data aqui, né, que foi feito o pagamento, que se está marcado o pagamento. Então a maioria é 5, né, do 1, não precisa botar, porque pode botar só a data, porque essa data, dia 5, corresponde aqui ao mês de janeiro, né? Coloca-se o nome do fulano, né, do colaborador, né? Fabiano da Silva, Fabiano Moraes, Fabiano, né, da Conceição, Fabiano, né, o Fabiano Bill, certo? Por exemplo, o valor, né, do salário, aqui o salário bruto, tá, pessoal? O salário que saiu do caixa mesmo, né? O salário que vai depois tem as guias, né, de imposto, vai na questão de impostos lá, né? Então vamos supor que você pagou lá 1.500, né? Vai ser descontado vai dar lá 1.480, né? Os impostos que vai ter em cima, né? Então se a pessoa ganha lá 1.500, né, 8%, aquelas coisa toda, né, que você sabe. Deixa eu fazer aqui um cálculo aqui, menos 120, menos... vai ganhar lá uns 1.250, vamos supor aqui, sim, né? Então depois tem as guias ali que, enfim, vou mostrar para vocês ali. O controle, pessoal, a gente coloca se ele é pago, né, ou se é um previsto, coloca uma setinha ali. Eu colocaria, né, uma setinha para confirmar que o valor é esse, né? Então vamos supor, eu tenho aqui a Fabiana, né? Então eu tenho aqui também o valor que eu vou pagar para ela lá, né? E se está confirmado, ok, eu boto uma setinha, quer dizer, já passou para o controle, está confirmado e tal. É aquele valor mesmo, né? A hora que foi feito o pagamento, chegou dia 5, bota um pago, bota um P, bota um código que você queira, né? Você queira deixar ali como pago, né? Certo? O PG, conforme você queira ali, então quer dizer que você pagou e usar sempre o mesmo CPG. PG você paga, é pago, né? CP é P. Tá, pessoal, para depois ficar fácil aqui na hora que, se você quiser selecionar, você tem, né, fazer um filtro aqui. Você pode pegar só os P, só quem não é pago, quem não foi pago. Lembrando que ele vai mexer em tudo aqui, né, enfim.
mas você tem essa opção de fazer o filtro aqui por data também, né? Ele vai colocar aqui só as datas que você selecionar aqui no filtro, né? Isso que é Excel normal, tá? Certo, pessoal? Então aqui você começa a ter, né, o nome da pessoa, o valor, e no final aqui vai te dar o valor que você gasta em salários. Ok, tranquilo, né? Então aí você já começa a ter em um local só, né, o seu controle aí das despesas. A atualização, a gente coloca a data aqui que foi mexido, né? Então a última vez que algum operador, né, veio aqui e alterou a data, né, da planilha, certo? Então você vai lá, altera a data, né? Você, quando salva, por exemplo, quando você abrir, você tem lá a última vez, vamos supor que eu tenho que lançar aqui um outro nome, dia 5, né? Então eu sei que até dia 4 a pessoa que eu já lancei já está lançado, quer dizer, para você saber até quando que você lançou, né? Então você fica naquela dúvida, qual é a última vez que eu mexi na planilha, será que eu fiz, será que não fiz, né? Certo, pessoal? Coisas normais aí de Excel, né? Tá certo? Vamos descer aqui, ó. Aqui a gente tem previsão, né, então vai ter aqui salários, né? Aqui a provisão de 13º, férias, sobre, né, sobre o salário de todo mundo, né? O que a gente sugere aqui? Vamos supor que você tem lá por mês, né, que você tem que fazer a provisão de 10º, de férias, ou a rescisão de alguém, enfim, que você vai recolher ou fazer um caixa, né? Então vamos supor que fosse 10% aqui, né, pessoal? Aqui tem o cálculo contábil mesmo, né, que vamos colocar 15% sobre a folha para sobrar ali. Então seria 2.500, 15% aqui seria 300, só para ter uma ideia, tá? Então sobre o salário de todo mundo, né, de todos, eu teria que fazer um depósito, isso aqui numa conta, outra de 375, né? Ao longo dos 12 meses, né, eu vou ter numa conta, vamos supor que eu guarde esse valor, né, pessoal, numa conta, numa conta que a gente fala, por exemplo, na poupança ali da conta da empresa, né, ou em outro banco. Tenho dois bancos, um banco eu deixo as provisões do pessoal e outro banco eu trabalho normal o mês, né, numa empresa saudável. Então eu teria, vamos supor, né, ao final de um ano eu teria R$ 4.500 que eu guardei, né, mês a mês, sobre os 13º do pessoal aqui, férias e tudo mais, né? Tá certo? Que é a provisão, então, daquilo que você vai pagar no final o pessoal às vezes paga em 2 vezes, né? A questão do 10º e férias e tal. Tá, pessoal? Então isso aqui é só ver atualizar. Tô colocando 15 que é uma margem ali, né? Mas tem que ver se é 8% de INSS, mais 13º é 1/13 sobre o salário. Mas você vai chegar num percentual aqui que você... Importante fazer essa previsão, né? E fazer a saída do dinheiro. Se você puder fazer isso, então você faz a saída, quer dizer, depositou numa outra conta, ela vai estar sobre a sua posse, mas você vai ter que fazer o pagamento, né? Isso aqui não é mais teu, vamos dizer assim, chegou a hora de pagar o 10, você vai fazer o pagamento para o seu colaborador. Então, de toda forma, esse dinheiro vai sair. Se você já tem provisionado, chegou na hora de pagar, é só pagar e tal, né? Não precisa ter aquele aumento no caixa. Caso você não faça isso aqui, o que acontece? Você vai ter que vai ter um aumento, né, de despesa, de saída de dinheiro nos meses se você pagar em julho e dezembro, né, respectivamente. Se você pagar em novembro e dezembro também. É importante você fazer, né, essas provisões, são todas os encargos, né, que você vai pagar aos seus colaboradores. Só que você não paga todo mês, né? Você paga 2 vezes por ano. Então você faz a provisão, coloca lá numa conta caixa lá, né? Vai somando isso. Você pode ganhar o quê? Como empresário, né? Você coloca esses 4.500, porque chegou lá. Claro que não vai chegar, divide por 2, dá 2,5, né? Coloca 2,5 aqui no PVA 0,5 aqui em 6 anos, você vai ter. Você pode ganhar um jurinho, né, em cima
enquanto que esse dinheiro está na sua conta lá, né? Na caixa, na poupança ali, você pode ganhar e esse jurinho sim fica para a empresa, né? Porque é um valor que ficou parado, rendeu juros, você pega esses juros e coloca no caixa da empresa, né? E paga os seus colaboradores. Mas isso tem que ter um montante já legal e tal, mas dá para você fazer, né? A empresa ter um ganhozinho nessas provisões ali, se a empresa está em função de ficar em uma aplicação, né? Vamos supor que você pague só lá em novembro e dezembro, em 2 vezes, né? Então todo mês você tem ali, e também você tem uma lista de funcionários, de colaboradores uma lista grande, né? Você vai ter um montante grande ali, vamos supor de 100, 200 mil, né? 100, 200 mil aplicado em 6 e até você chegar lá em novembro, quando você for pagar, você já rendeu algum valor interessante ali, né? Conforme o tamanho da empresa, tá? Uma ideia. E outra que daí não aumenta também tem o caixa, né? Você já não aumenta a saída de dinheiro nas despesas lá nos meses de novembro e dezembro, porque você já fez a provisão, né? Já saiu esse dinheiro do teu caixa, está lá rendendo, só está em outra conta. Quando você pagar as pessoas, né? Você vai ter um ganho ali de juros, né? Enfim, que você pode colocar no seu caixa, né? Provisão de décitos e é isso. Depois nós temos salário administrativo, né, pessoal? Aqui salário colaboradores, vamos supor geral. Você pode fazer divisões, né? Aqui salário administrativo, pessoal que trabalha junto ali na secretaria, no back office, na parte, né, do escritório, tá? Então, isso é a mesma coisa, vai colocar o dia, né? Vai colocar os valores, vai dar o total. Aqui é a mesma coisa, o décimo desse pessoal, né? Mesma coisa aqui, você vai fazer a provisão, então soma, né, as provisões do pessoal de férias ali, pode ser de chão de fábrica ou salário administrativo, ou você pode fazer por equipe, conforme você queira fazer, para ter uma noção, né, por célula. Aqui no nosso caso a gente dividia, né, por exemplo, aqui o pessoal, né, geral, você paga todo contra o pessoal da parte de escritório, tá? Aluguel, né? Você tem aluguel, deduções da receita, FGTS, GPS, tudo aquilo vai aqui, né? Encargos trabalhistas, sempre lembrando que vai embaixo, né, pessoal? A soma do que está embaixo ali, né? É o que a soma o que está em cima, tá? Aqui, ó, temos as 408, parcelamento de impostos, né? Se for o caso, material de expediente 409. Então aqui tem esse código, aquele que eu falei no início, né? Você tem por um valor contábil, né, um número contábil parecido com o que o escritório faz lá, que é o código das contas, né? Aqui propaganda, né? Tarifas bancárias, aplicações, empréstimos. E outro, você pode clicar com o botão direito, né? Inserir linhas. Aqui você vai estar aumentando a quantidade de linhas, tá, pessoal? Não fica chaveado só nisso aqui, né? Importante você ter um cuidado aqui com o autossoma, né? Que ele some todas as linhas incluídas ali no espaço aqui. Correto? Até aí tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida? Né? Então a planilha vai montar outra coisa. Eu quero tirar aquisições de imóveis, quero dar um outro nome, né? Minha empresa não tem isso, eu tenho outro código de conta ali, né? Sem problema, a gente clica, né, em cima, troca o nome ali. Claro, é importante trocar em todas as 12, né? Ou fazer a cópia aqui, mover ou copiar, para você copiar a planilha igual, né? Enfim, e montar os espaços iguais também, é importante ter, né? Tem serviços terceiros, Prolabore, despesas de viagens, benefícios, né? Aqui a parte de benefícios, você tem plano de saúde e tal. Então, pessoal, a planilha dando só o tamanho dela geral, né? Com com o plano de contas ali, com os numerozinhos, né? Para você ter uma referência parecido com o escritório contábil faz, né? As contas você pode, que eu falei, alterar, mas é importante que alterar e ficar padrão, né? Não ter cada planilha um nome, né? E aí você chega nessa parte de baixo aqui, que é a parte que interessa, né? Que é a parte do resumo aqui, né? São 12 linhas, onde você tem aqui, né? Então a despesa do mês, ó, 2.875, fica fácil de ver aqui, pessoal, que eu só preenchi o que aqui, ó, 375, 2,5, né? Então ele somando esses dois aqui, dá os 2.875, né? Que você vê aqui embaixo, certo?
Receita do mês, a primeira que você vai colocar, a gente recebeu pelos saldos, né, do banco que entrou, né, mais o seu caixa. Eu arredondei aqui para 100 mil, né, por exemplo. E outras despesas despesas que não são oriundas da sua atividade principal. Daqui a pouco você vendeu um carro da empresa, você colocou, né, você pode deixar em outras receitas aqui ou criar outros campos aqui, né, para, se você quer. É importante estar discriminado sempre qual é a despesa, né, que você, a receita, enfim, o que você está lançando ali, e ficar igual para os demais meses aqui, certo? Aí, pessoal, o que nós temos aqui, né? Nós temos o resultado do mês, né? Que tá aqui a formulazinha, né? Que é a soma menos a despesa, né? Então você já tem uma ideia ali do mês. Você entrou 100 mil, gastamos, né, 110 mil no caso aqui, que é a soma das duas, né? Ou você pode botar receita bruta também, já dá direto, né? E deixar configurado que você colocou todas as receitas em uma única célula. Enfim, esse é Excel puro, né? Mas aqui a conta é 110 que entrou, menos os 2 mil ali, né? Vamos colocar um número maior aqui, pessoal, só para, né? Vou botar aqui, ó, botar aqui uns, ó, para dar 50 mil de folha ali, só para ficar, né? Você fica mais bonito aqui, ó, 110 mil, né, entrou, todas as tuas despesas com tudo deu 50 mil, então o resultado do mês, né, nesse mês sobrou 59 aqui positivo, certo? Se aparecer um sinal de menos, logicamente seria negativo, né, tá certo? Saldo anterior, né, pessoal? Como está começando o mês, esse saldo anterior seria de qual mês? Do mês de dezembro, né, do ano passado. Então você tem que colocar a mão primeiro aqui, certo? Aqui onde tem fórmula, né, pessoal? Você clica duas vezes, ó, onde tem fórmula não precisa digitar nada, porque ele já vai fazer automático, né? Onde tá liberado aqui, que é o mesmo número que você coloca lá, é o mesmo número que aparece, precisa então da ação humana ali, no caso da digitação, né? Mesma coisa aqui. Aqui já tem fórmula, não precisa digitar. O saldo anterior depois vai ser puxado, né? Eu vou explicar como se faz ali, mas aqui você vai buscar do saldo anterior caixa da planilha do ano passado, né? Então não vai estar nessa planilha aqui, você entende isso? Seria na planilha já, depois que você já fez um ano, né? Você pega, porque a planilha aqui é feita ano a ano, certo? Então eu teria que voltar na planilha de dezembro ou pegar as informações e colocar aqui, o ano. Aí que vem um detalhe, se o seu saldo de caixa de dezembro, né, no caso do ano passado, foi negativo, foi positivo, vai te ajudar do caixa. Vamos supor que você terminou o ano passado 60 mil negativo, você vai colocar o sinal de menos, 60 mil, por exemplo, ó, e aqui já te dá o resultado, então, R$375 negativo, nesse mês de janeiro, né? Então sempre vai te dar o resultado do mês ali no saldo atual do caixa, né? Certo? Entendido aí, pessoal? Bom, qualquer dúvida, coloca nos comentários e tal. Por isso que é importante a gente fazer isso junto, né, na mentoria com o pessoal, para não ter dúvida nenhuma, né? Mas só para você ver a cara do negócio e entender ali que você começa a ter uma clareza, né, das tuas contas organizadas ali, ponto a ponto por o plano de contas, né? O que você pagou e o que não pagou, então você consegue também ter uma noção do que tem para pagar ainda, né, e tal, certo? E você tem aqui bem claro, ó, o que saiu, né, o que entrou, e claro que se você não tem, né, pessoal, aqui janeiro, vamos supor, uma previsão, né, você vai colocar de acordo com indicadores do mês passado, ou das notas que você emitiu, né, das vendas, você vai ter uma projeção de receita de algum lugar, né? Aí que é bom ver se criar um método, né, da onde você tira essa previsão e sempre fazer da mesma metodologia as outras planilhas, né? Certo? Para você ter uma noção clara aí do funcionamento para você acertar, e depois, claro, eu já vou mostrar aqui como é que a gente faz para ter uma previsão e depois como é que eu vejo se acertei aquela previsão, né? Porque aí que é o jogo, que o jogo financeiro é quanto mais você acertar as suas entradas e as suas saídas,
melhor é o controle que você está fazendo aí, né? Por isso que eu disse, se você tem você tem um aplicativo, né? Você tem aí um software, um site, eu não sei, né? E você está errando a previsão e na entrada, a gente tem que trocar, tem que voltar às origens, né? Daqui a pouco colocar na planilha Excel, ver certo conta a conta o que está acontecendo, né? Juntar o time aí para o que importa aqui, né? Seja o que você estiver usando, o importante é você acertar as entradas e as saídas, né, da tua empresa. O importante é isso. Se tem isso, está funcionando, tem um software que funciona, ok. A outra, né, lógico, se busca sempre é a rentabilidade, né? Enfim, eu ia falar aqui também de lucro depois, né, de afinar os custos, né, diminuir os custos para aumentar a rentabilidade e tal, mas isso vai se afinando de acordo depois com o formato da empresa, né? Primeira coisa é ter esses dados brutos aqui acertados, né? Tá, pessoal? Aqui você vai dizer já mais o que é empréstimo A e empréstimo B. Aqui são duas planilhas rapidinho, duas células, né? Fáceis de entender. Se você colocou dinheiro próprio seu, eu botei 10 mil meu, né, como empresário na empresa. Então, você vai colocar esses 10 mil aqui, vai aparecer lá já embaixo, né, um aumento que ele repôs aqueles, quanto é que tinha antes? 375, né? Já supriu aquilo, porque você botou um dinheiro no caixa e ficou então um caixa positivo de 9.625 para abrir o mês seguinte, né? Se você pegou, botei 10 mil e peguei 100 mil da empresa num banco, né? Então você vai colocar aqui, você já, por exemplo, né, uma linha de crédito, então você tem um saldo aqui, né? Você ficou negativo, lembrando, né? Você ficou negativo em função dessa conta aqui, ó. Você entende aqui como é que tava? Vamos voltar aqui para ficar claro, ó. Você tinha menos 375 reais, né? No mês aqui, em função do mês como ele ocorreu, certo? Vou até tirar aqui, ó. Vou começar do início. Você teve uma despesa de 50.375 e entrou 110 mil, certo? Se você não quiser, para não atrapalhar aqui, eu vou tirar essas outras despesas para ficar mais claro ainda. Então entrou 100, o seu faturamento, né? E aqui a planilha, né, que está aqui em cima, todas as... Ó, se você colocar aqui, vamos supor, 50 mil reais aqui, ó, no benefícios, 5 mil reais, 50 mil, 1, 2, 3, ó, já vai somar aqui. Então aqui nas despesas mês, tá somando tudo que a tua planilha de cima aqui, todas as contas foram lançadas, correto? Correto. Então você entrou 100, saiu 50, o que sobrou no mês? 49.625, certo? Aqui agora entra as influências que não são do mês, né? É isso que eu quero dizer. Então são influências do mês anterior, mas no mês anterior eu fiquei negativo, né? Menos 100 mil, por exemplo, certo? Se você ficou negativo, vai diminuir então e vai te dar então nesse saldo aqui desde o mês de janeiro 50 mil. Se você estiver positivo, você vai lançar o número ali, né? Do caixa, vai somar seu caixa, seu valor do mês aqui, então você chega a 149.625, correto? Porque tem uma influência aqui do saldo anterior, né? Para você ir acompanhando, levando isso de mês a mês, né? Um mês interconecta com outro mês e você tem lá a visão impactada do mês anterior, certo? Aqui, pessoal, aí bem, então que eu estava falando, são entradas de dinheiro. Se você tiver uma outra entrada via empréstimo particular, você digitar 10 mil do bolso e você pegar 100 mil no banco, por exemplo, certo? Você vai digitar e prontamente colocar nessas células aqui, ele já vai fazer a soma, tá? Vai te dar lá o teu caixa, então aquilo que você tem naquele mês corresponde a isso aqui. Correto? Dividendos, pessoal, aquilo não você pagou pro labore normal aqui do mês para as pessoas, né, para os seus sócios, se caso tiver sócios, né? Mas você tem um dividendo, uma saída, você teve um lucro lá e você dividiu, vamos supor, 100 mil aqui entre os sócios, né? Então é uma saída de caixa que você coloca fora aqui da planilha principal, né? Coloca na parte de baixo aqui, porque não é uma coisa que vai ter sempre, vamos supor, né? E você consegue controlar
por essa parte de baixo aqui. Se você está investindo em outros projetos, né, também você pode, a gente está fazendo uma filial lá em tal lugar, né, ou está construindo uma sede própria da empresa, né. Então você pode fazer esse controle separado, porque não faz parte, né, pessoal, da operação. Você pode fazer isso, dependendo das regras do jogo que você vai construir, né? Então, se você fizer neste formato, estamos construindo nossa sede própria, gastamos 50 mil este mês, né? Então, né? Que daí iria até investimentos aqui, melhor dizendo, ó. Você vai colocar em investimentos. Certo? Na questão da sede própria, estamos abrindo uma outra filial, né? Estamos abrindo um ponto de vendas em tal lugar, então investimos 60 mil nesse ponto, né, de vendas. Enfim, tá tudo isso dentro daquele mês. E por que linha separada? Por que eu não coloco na planilha de cima, né, pessoal? Porque ela está montada nesse critério de que a operação de um ponto, né, de uma empresa, vai te dar para você ver, claro, lá as despesas normais daquele ponto, né? Certo? Aqui embaixo você já tem outros custos que não está tendo esse custo naquela empresa ali, né? Naquela unidade, por exemplo. Você está usando para abrir outras unidades e tal. Então, para ficar mais claro, né? O que é a operação no mês, aquilo que se usa no mês, e aquilo que porventura está saindo dinheiro daquela unidade para outra unidade, né? Daquela empresa para abrir outra empresa ou para construir a sua sede, está saindo fora. Aí você cria outra planilha para controlar essas despesas, por exemplo, né? E só lança aqui que saiu esse valor aqui da empresa matriz, por exemplo, desse ponto comercial aqui, né? Dessa unidade de negócio, certo? Tá, pessoal? Se não tiver nada disso, ó, não teve, ó, zero, não teve entrada de dinheiro do bolso, não teve banco, né? Não tem dividendos, porque a empresa já paga os seus prolabores normal, né? Os seus prolabores normais para os colaboradores. Não tem projeto nenhum, tá sendo dinheiro para nada, tá só ela por ela mesma, né? Então vai funcionar isso. Ela entrou 100, gastou 50, né? Sobrou 49. Tinha do mês passado, né? Porque vai ter sempre. Ou se você zerou, eu zerei. Entrou mês passado, nós estamos porque tem três opções, né? Ou a empresa tem lucro, então saldo positivo de caixa, ou a empresa ela ganha e pagou tudo, zerou, não ficou déficit, mas também não teve lucro, né? No sentido, pagou seus colaboradores, pagou os seus sócios, né? E zerou, o dinheiro que entrou foi o dinheiro que saiu. O pessoal controla bem isso. Então, tá em equilíbrio, mas precisaria gerar algum tipo de lucro aí para o final do ano aí, ter enfim, né? Ter um brindezinho a mais para os colaboradores e tal, né? Mas esses são esses três tipos de opções que tu vai ter, né? E tem a empresa que vai ter o prejuízo, pelo menos aqui vai abrir um mês, né, negativo em função do mês atual. Então, ou ele abre negativo, ou abre zerado, ou abre positivo com algum valor que saiu, né? Não tem como fugir disso matematicamente falando. Correto, pessoal? Então, aqui contempla, né, essas questões. Podia contemplar outras, podia fazer, enfim, mas estou falando dessa planilha para você ter um plano, para arrancar com um plano, né? Se não tem nada disso, claro que teria o saldo anterior, que nem eu falei. Vamos supor que fosse uma empresa que zerou, gastou, né? Entrou lá o dinheiro do mês passado, saiu e ficou zerada, tá? Ok, seria isso então. Esse mês 50, entrou, faturou 100, sobrou 49, é o resultado do mês. A empresa está nesse formato aqui, zero, né, do outro mês, certo? Não teve empréstimo, não teve dividendos, vai ter aqui o resultado. Então ela teve um resultado positivo, sobrou isso em caixa, certo? Estamos falando em lucro por enquanto, porque pode ser que ela tenha contas a pagar no futuro, né? Então, esse dinheiro vai ser para pagar lá o 13º. Se não fizer provisão, acontece isso, né, pessoal? Se você não faz provisão de 13º e férias, você tem um dinheirinho ali no caixa, mas aquele dinheiro vai ser usado para pagar 10 lá em, vamos supor, novembro e dezembro, e acaba que você tem essa saída de valor de dinheiro mais alto nesses meses. Se você já tem a projeção, o dinheiro já está lá, né? Então, você consegue ter eu falei que não tem uma saída tão grande de dinheiro, né, nesses 2 meses aí para pagar a turma, certo? O pessoal tem que levar isso em consideração. Às vezes o pessoal não leva, né,
e depois a coisa fica feia. Tá certo, pessoal? Vai se dar essa mesma coisa em fevereiro, tá? Essa coisa em março, essa coisa em abril, né? Mesma jogada lá que eu expliquei no início. Você vai ter as entradas, as saídas, né? E vai preenchendo isso, pessoal, nessa parte de baixo aqui, a brincadeira, né? Você... outra coisa, vamos supor fevereiro, ó, fevereiro, como é que eu pego o saldo anterior? Aqui já tá aparecendo, ó, vamos aumentar, né? Saldo anterior caixa, Jefferson, aqui é o seguinte, ó, aqui vai dar o que eu colocar nessa planilha de cima, né? Então eu vou colocar aqui resumidamente, ó, que saiu 100 mil, vou botar numa conta só, tá? 1, 2, 3, ali 10, 1, 2, 3, ali 100 mil reais, saiu, né? Botei aqui como fosse uma, né? Mas isso aqui estaria, 100 mil estaria distribuído aqui entre as despesas, né, eu falei, salários e assim mais, tá? E entrou, né, vou colocar numa conta única aqui, entrou 150 mil no mês de fevereiro. É um mêsinho melhor, tá? Dá resultado mesmo, né, pessoal? Se saiu 100, entrou 100, né, sobrou 50, correto? E aí, mas aqui já começa a ter o saldo anterior do cara, não sei que fosse zerado, lógico que a gente falou, mas no caso aqui sobrou lá 49 em janeiro, né? Então é aqui, pessoal, que vai acontecer a busca automática, que a planilha aqui já está marcando, né? Como é que faz isso, Jefferson? Como é que buscou lá sozinho, né? Buscou porque você já deixaram programado, que você está vendo lá em cima igual janeiro, né? Uma exclamação invertido ali, D201, né? O que é esse D201? É essa célula aqui, ó. Tá certo? Aliás, aqui de baixo, o saldo atual, né? Que é o final. D201 aqui, ó. Que é a célula correspondente ao saldo atual do caixa anterior. Correto, pessoal? Então, esse 49 já vai buscar aqui a planilha, né? Você não vai precisar digitar, que ele está buscando automaticamente lá no 49, na planilha de janeiro, né? Mesma coisa em março. Tá? Ele vai buscar lá o saldo do mês, passa fevereiro, mesma coisa, e assim vai, até dezembro, certo? Você vai colocar a mão aqui, ó, porque tá zero lá, pessoal, ó, não tem, para você, né, se tiver, quando preencher a planilha, aqui no caso tem em cima, tem uma fórmula, vamos aumentar aqui para ficar, certo? Aqui tem uma fórmula, ó, então se tem fórmula você não mexe, aqui tem fórmula, não, aqui você vai colocar manual, né, e depois se precisar a gente botaria manual, né, coloca manual, certo? Aqui já é uma conta que tem uma fórmula lá em cima, então não é, né? Aqui já está automático, a gente chama automático, né? Então aqui é auto, certo? Aqui é tudo manual, e aqui é automático, tá? Se fosse para você entender ali, né? Porque aqui tem fórmula, certo? Aqui não tem fórmula, tá zeradinho para você colocar os valores, caso você faça, né? Aquilo que a gente já falou, se você faça empréstimos ou invista em outros investimentos aqui, em outros negócios, certo? Não acontecendo isso, a matemática vai acontecer, ó. Então eu tinha 100 de despesa, entrou 150, sobrou 50. Como era positivo, né, do mês passado 49, vai somar 50 com 49, vai dar os 99 aqui de saldo atual, caixa positivo, certo? Vou para o mês de março, mesma coisa, digito, né, as despesas, né, normais ali, segue o baile. Claro, pessoal, aqui que acontece, ó, aqui a partir de março, vamos supor, né, na verdade, de março para frente que o ano começa mesmo, realmente, assim, com todas as contas, né, você já consegue fazer o que? Copiar aqui as células com as suas contas, né, e colar lá para frente, colo aqui em abril, maio, junho, né, fazendo a provisão. Então tu vai ter uma provisão das despesas que você já tem, né? Então uma regra que a gente faz é o seguinte, que nem, mas eu não sei quanto é que vai ser a conta de luz. Se tu não sabe, daquele mês realmente, né, dependendo de alguma variável ali que poderá aumentar, mas é muito, não vai aumentar tanto, né? Então você sabe que se você gasta, vamos supor, de 1.500 a 1.200 por mês de luz, né, você pode fazer uma média desses 3 meses ali e toca lá. Toca até para cima, colocaria, né? Coloca 1.500, por exemplo, certo? Então, se vier, vai vir entre 1.200 ou 1.800, mais do que isso não vai vir, né? Então você coloca lá em despesas ali
onde é que iria aqui? Conservação, né? Deixa eu ver aqui. Ou manutenção, né? Ou despesas diversas de serviço terceiro, que seria RGE, né? Colocaria serviço de RGE, né? Colocaria aqui, mas eu não sei quanto que vai vir, né? Mas tu tem uma média, a partir de 3 meses você já tem uma média ali, você coloca a média do valor que você vai gastar. Concorda comigo? Né? E assim por todas as contas que você vai ter. Então você consegue, pessoal, a partir que você vai dominando isso, você consegue fazer já a provisão do ano todo, né? Você consegue aquelas contas que você já sabe, que nem as contas de colaborador, você vai ter, né? Do administrativo você vai ter, as rescisões é a mesma coisa. O aluguel, você sabe que vai ser aquele aluguel, provavelmente está contratado aí para 5 anos, 10 anos, né? O que pode variar em cima da folha FGTS GPS, mas você tem também uma média ali que você pode jogar para mais, né? Para não ter erro, certo? Então você consegue, pessoal, preenchendo todo, você não precisa esperar a conta chegar, né? Você não precisa esperar chegar a conta da fatura, né? Para olhar lá na fatura, esse mês deu 1.000, daí você lança lá na conta. Não, você pode já ter uma previsão ali. Claro que quando você fechar o mês propriamente dito, sim, aí você vai colocar o valor, né, real que você pagou. A hora que você pagar o boleto, né, pessoal, depois vai lançar aqui como pago, você lança o valor correto, mas não vai ter grandes variações para os empresários, para os donos, né, se você é financeiro e tal, para entender, né, rápido 250, 300 pila não é a questão, né, não vai impactar tanto. O ruim é você não ter essa informação e não ter nem 1.500 lançado aqui, aí sim você erra por 1.500, por 2.000, você vai somando em cada conta, chega no final do mês você tem uma diferença lá entre 10.000 e 20.000 que foi apresentado, né. Eu já vou mostrar aqui como é que se faz isso, né, uma ideia para você ter uma apresentação, né, para os seus... se tiver sócio, para os seus, enfim, para você também, você mesmo, né, saber aquilo que você projetou, se é o que está chegando, né? Então, se você não tem a conta lançada, você não tem nem 1.500. Se você tem 1.500 e deu 1.800, você errou por quanto? R$300, né? Se deu 2.000, você errou por 500. Agora, se você não tem ali a conta, você fica sem a previsão, você erra pelo valor total do boleto, por exemplo, por 2.000, né? Não lança esse boleto mais outro para dar 5, 10.000 é rapidinho aqui, né? Uma microempresa falando, né, pessoal? Empresas grandes nem falar, você multiplica por 1.000 aí, vai dar 1,5 milhão, né? Enfim, muito mais, né? Enfim, aqui é para você ter uma ideia, né? Então, cuidados aqui que você deve ter, né, para você fazer. E também isso que a gente quer chegar, à medida que eu já fiz, já entendi, já fiz ali embaixo. Então tá, você copia e cola as contas principais, né, até dezembro, e você vai ter já, né, você pode também, se você tem um faturamento médio ali que você consegue ter noção, né, que vai ser entre 110 e só 150, então tá, bota, né, aí você pode até criar 3 planilhas, né, pessoal, se você quiser, aí um pouco além, você faz uma planilha realista, que é o real ali, você colocando a realidade, né, com aquilo que se entra e aquilo que sai, certo? Levando os critérios realistas. Você pode fazer uma pessimista, levando critérios pessimistas, que é o aumento de inadimplência, né, aumento ali, diminuição, lógico, do faturamento, aumento das despesas, um cenário pessimista. Você pode criar uma planilha aqui, salvar como e deixar lá como cenário pessimista, né? E um cenário otimista, que é aumento das receitas, né? Que tem meses que você vai ver que o pessoal, conforme a sazonalidade, né, tem meses que o pessoal paga mais e paga melhor, né? E paga que tem aumento, né, pessoal? Quero me referir à adimplência, né? O pessoal paga certo, né? Ou paga, por exemplo, se eu tenho uma empresa que precisa renovar mensalidades, né? O pessoal paga, coloca em dia, então ali em dezembro e tal, para conseguir renovar a sua, no
caso ali, no caso se for escolas, por exemplo, né? Renovar a sua matrícula e tal. Tem meses que o pessoal vai botar em dia ou para fechar o saldo fiscal também, o saldo contábil, né? Para não deixar virar para o outro ano, para não ter alguma multa, alguma coisa assim. Então vai ter aqueles meses que o pessoal coloca em dia, deixa dois meses, por exemplo, sem pagar e coloca naquele mês para pagar, por exemplo. É a tal da sazonalidade. Então você vai ter que chama de meses fortes, né? Você vai ter aqueles meses fortes que vão superar, né, aqueles meses que deu de repente uma falta ali, né? E aí você vai ter, então aqui na receita você pode fazer no otimista, né, colocar esse valor a mais ali, enfim, como uma previsão otimista, né? Ou se não, trabalhar aqui com essa que é a realidade, que é o que acontece, colocando o que seria realista ali, que sem nada acontecer, né? A outra coisa, né, pessoal, esses meses que tem eleições, esse ano, né, que nós estamos tendo aí eleições, Copa do Mundo, tudo mais, isso vai impactar. Você, né, se estiver ouvindo esse vídeo ali, você faz isso já tem esse controle todo, né? Você faz essa análise se não houve algum, não vou dizer problema, né? Mas alguma coisa vai sair da curva quando tem esses eventos. O pessoal acaba esquecendo, ou acaba antecipando, ou enfim, conforme o ramo, né? Mas acaba que vai sendo um ano diferente, vai sendo um ano que sai um pouco da curva, né, das projeções em função desses eventos maiores, né, a nível nacional, a nível mundial, né? Isso aí impacta também no seu financeiro, né, pessoal? E daí você tem que cuidar aqui na hora de fazer o lançamento, né? Lançar a provisão mais correta possível, certo? Entendido aí, pessoal? Então você faz a previsão, você lança tudo, começa lançando por conta, organizando a sua casa, né? Copia e cola os valores a partir que você consegue ver que tá tudo ajeitadinho, tá lançando tudo, né? Você consegue colocar ali os dados, né? E aí você chega nessa planilha aqui que a gente chama de anual, tá, pessoal? Parece meio complicada, olhando assim, né? E o que é esse monte de número aí e tal? Em resumo, pessoal, aqui, tá? Você tem aqui os saldos, né, anteriores, porque aqui você controla todos os saldos, até aquele saldo, se você quiser lançar saldos que não estão na planilha normal ali, né? Você pode ter um controle aqui. Mas o importante é ter lá na planilha, né? Contemplado lá na planilha do mês aqui, certo? Eu vou dar um zoom aqui, pessoal, para explicar só um mês aqui, que fica mais fácil, ó. Aqui você tem o previsto, né? Então, quando você faz, bem simples, ó, você faz a projeção no início do mês, tá? Até o dia 5, antes do dia 5, né? Porque dia 5 já começa a sair a folha e tal. Então é importante você ter do dia 1 ao dia 4 já o teu previsto feito aqui, ó. Que aqui nada mais é do que, ó, vamos lá, o saldo que tu tem anterior, então o saldo anterior do caixa, né? Que vai buscar aqui do mês, de qual mês nós estamos falando? De janeiro aqui, ó. Aqui você tem as duas colunas que em resumo isso aqui, é a questão de você ter o que foi realizado, como é que fechou, e aquilo que você tinha previsto no mês, entendeu? O que eu falei antes, que eu ia mostrar para vocês como é que faz para você fazer um print dessa parte aqui, por exemplo, você poderia ter, né? Você pode imprimir a planilha inteira lá ou imprimir só essa parte aqui, depende do controle que você quiser ter, né? Então você vai ter aqui desse lado aqui, essa coluna aqui que está selecionada, você vai ter a previsão. Como é que eu faço isso, gente? A previsão é sempre antes do dia, eu falei, dia 4, vamos supor, no máximo dia 4 do mês você tem que estar com isso pronto. Então você vai estar lá com a tua planilha toda ela preenchida, né? E cada conta dessa aqui, pessoal, vocês viram que tem aqui é o total, né? Então vamos lá, salários, ó. Salário tem aqui a Fabiano e a Fabiana, né? Então tem 50 mil. Então vai ter todos os totais, para mim não ficar vendo aqui os nomes, que daqui a pouco para uma análise ali, né, de reunião final, você não precisa saber item a item, qual é a conta que está sendo, você precisa saber o total das contas aqui de salários, por exemplo, né? Então você tem ali questão de salários, ó, 50 mil. Mas já está preenchido realizado, sim, porque a planilha, pessoal, funciona da seguinte forma, ó. O que você preenche lá em janeiro, aqui já está acontecendo como realizado. Ela já contabiliza como verdade, tá certo? Então, por quê? Porque a partir que tu lançou e fez aqui
o lançamento, né, já se tornou concretizado. Então já vai ficar pronto, a parte aqui do amarelo já vai estar automático, né? O que você tem que fazer é copiar e colar os totais antes do dia 4 e colar aqui na previsão, tá? Então você vai pegar aqui, ó, clicar em cima aqui, clicar em cima, todos os totais. Isso aqui é um serviço meio manual, mas você vai fazer todos, copiar aqui todas as somas, isso antes do dia 4, então eles vão estar com valores aqui previstos, certo? Você vai colar aqui, dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, né, nessa parte dos previstos aqui, tá certo? Só os totais, né, pessoal? Correto? Aí você colocou aqui, então vamos supor assim que eu estou fazendo, ó, hoje é dia 4, estou fazendo a previsão aqui, né, que aqui seria 41 mil, vamos fazer só dos dois, ó, vou selecionar aqui e vou selecionar aqui, então até dia 4, não aconteceu ainda o pagamento, tá, pessoal? Vou apagar isso aqui que não é, vou fazer uma previsão aqui, ó, fiz a minha planilha, lancei todas as contas, Ctrl C, vou lá no anual, né, e Ctrl V. Tá? Para não vir esse amarelo aqui, pessoal, o que a gente faz? A gente coloca o colar especial aqui, só valores, ó. Que é o melhorzinho aqui, ó, valores, ó. Quando você vai em colar, coloca colar valores só, tá? Para não vir a formatação, tá certo? Então, isso aqui era o previsto até dia 4, você salvou, né? Fez um print de tela, não sei como você queira, né? Só vou imprimir. Só que na hora de você pagar, quando chegou no dia 5 mesmo, não era 40 mil a Fabiana, que era... Teve um aumento, teve uma disputa, ela ganhou, enfim, veio um outro cálculo, pessoal, enfim, foi lá para 50 mil. Né? Na hora de pagar lá, 50 mil era o valor real que fui pago, então, no dia 5, no próximo dia, no dia que você for fazer o pagamento. Tá certo? Então, quando você colocou 50 lá, já veio para cá a soma certa. Então, esse aqui é o que aconteceu. Esse aqui era a previsão, que foi feito até dia 4. Você entendeu? Tá? Dia 4, sempre antes de você fazer o pagamento, você faz a previsão, né? Na hora de pagar, houve algum acréscimo, houve uma discrepância na conta, já vai vir automaticamente no amarelo aqui a informação realizada, a informação correta. Tá certo? E aí você vai ter, se você fez o Ctrl C e Ctrl V ali, valores, né, pessoal, você vai ter o que era previsto. Então naquela reunião, né, sentamos no dia 4 ali de outubro, né, o cara apresentou essa informação, que ia ser 41.250, correto? Aí você assina lá que ok, né, com o seu sócio ou até com você mesmo, se você é o dono, né, você tem uma previsão, eu previ isso. Na hora de pagar, veio a folha, aconteceu alguma discrepância, você pagou 51, né? Aí você tem uma diferença de 10 mil aqui, que foi... Aí você vê se foi erro de projeção ou se foi uma coisa que não tinha mesmo como, né? Como saber, se foi um erro do escritório, de te informar um valor errado na folha e depois, né? Enfim, aí começa a fazer os ajustes, né, pessoal, para não acontecer esse erro. Se acontecer esse erro em mais contas, vai dar lá no final uma diferença de caixa muito grande, né? Estão entendendo? Então funciona dessa forma. Você tem, então o previsto ele tem que ser fechado, né, pessoal? Sempre antes das datas de vencimentos. Antes do que eu falo dia 5. Dia 5 você já começa a fazer a folha do pessoal, né? Então não adianta dia 5 fechar o previsto, vai ficar muito em cima do realizado ali, enfim, né? Para que é a verdade dos fatos, né? Tá certo? Então você vai ter essa comparação, né? E aí aqui, pessoal, quando for para fevereiro, aqui é a mesma coisa. Daí empréstimo A e B aqui está separado, porque aqui você tem a parte da empresa, né? Que é a parte do mês a mês. Depois aquela questão dos empréstimos, os dividendos, é a mesma coisa que está lá na planilha. Só que ela não se preenche aqui, se preenche lá, tá? Aqui só mostra o que foi feito. Claro, na parte amarela, né? A parte amarela é automática, na parte aqui branca você faz a cópia e a colagem ali, né? Ou pode se, enfim, digitar aqui, aí aqui pessoal faz assim, ó, se comunica os cinzas com os cinzas, os amarelos com os amarelos, vamos supor, né? Então se eu tiver no campo aqui do branco e colocar um valor aqui, se a gente pegasse 15 mil aqui, né? Ó, ia dar 43 aqui e esse 43 vai subir na parte de branco, pode ver que ele não mexe na parte do realizado de fevereiro. Ele vai fazer uma simulação na parte branca para mim saber
se eu pegaria esses 15 ou não, né? Porque na parte amarela vai ser o realizado, vai ser o que foi pego mesmo realmente, né? Então eu posso mexer na parte branca como uma previsão, né? Porque aqui eu trabalho com uma previsão, tá escrito ali uma previsão. Essa previsão vai mexer com a previsão do mês seguinte, certo? Até dezembro, tá? Você pode mexer, tá tudo interligado até dezembro ali no caso da planilha, né? E os amarelos, pessoal, os amarelos é o que realmente eu fiz, realmente foi o que aconteceu no mês, realmente é o que aconteceu na empresa, tá? E daí ele é preenchido automaticamente, tá? Por quem? Por essa planilha aqui. A hora que eu digito aqui, ele já digita lá, certo? Então eu não preciso colar, fazer nada aqui. Na branca, sim, que eu faço a previsão que eu expliquei antes. Aqui os percentuais, né? Do que corresponde cada valor aqui, né? De salários, quando que ele corresponde da despesa. Certo? Aqui tu tem então o total do ano previsto, né, pessoal? Porque isso aqui seria para apresentar no início do ano. Você tem uma boa equipe de financeira, né? Pessoal que manja bem aí de todas as contas, já trabalha contigo, tá com as contas redondinhas, vai te apresentar isso aqui e pode apresentar. Nesse ano nós vamos ter está previsto essas despesas, né? E aqui do lado depois você vai ter o realizado aqui, que eu digo que o bicho pega na questão aqui, você vai ter realmente o que aconteceu ao longo do ano inteiro. Então cada erro, se acontecer algum erro de previsão no mês, na soma aqui do ano, vai dar uma grande diferença do que era previsto para o realizado. E é aqui que você tem que ver. Quanto mais perto, né, do 0 a 0 aqui do previsto for o realizado, né, melhor o teu setor, melhor o teu trabalho, teu time, todo mundo está trabalhando financeiramente, tá ok, o sistema tá bom. Quanto mais erro tiver, mais discrepância, né, tiver, você tem que afinar, né, e aí entra a mentoria para conversar sobre isso, ver o que está acontecendo, ver conta a conta, né, para a primeira coisa a gente saber, ter uma informação que a gente possa confiar, né, do que entra e o que sai, certo? Mais perto da realidade possível, né, pessoal? Tá certo? Usando os dados que se tem, usando as médias reais que se tem, correto? Aqui depois a gente tem aqui uma média de janeiro a junho e julho a dezembro para você dividir por semestre, né, o seu faturamento. Só para você ter uma ideia ali, né, porque tem empresas que no semestre fatura mais, no segundo fatura menos, ou vice-versa, né? E dá para criar trimestral, dá para aqui dá para mexer como a gente quer. Tendo esses dados, né, a gente pode trabalhar aqui conforme o resultado que se quer buscar. Mês a mês já tem, né? Mas se é bimestral, trimestral, semestral, né? Você pegar de outubro, né, a janeiro, por exemplo, se cria aqui para ter uma ideia que seria uma temporada, né? Enfim, por exemplo, em algumas cidades. Tá, pessoal? E a média anual? A média anual é sempre o valor dividido por 12 aqui, se eu não me engano, né? É a média de conta a conta, né? Conta a conta por mês para saber a média, se está dentro de uma média que foi prevista e assim por diante. Então aqui, isso básico, né? Depois que tem essa planilha feita, essas informações feitas, você pode pegar, já vamos ver aqui nosso custo fixo e variável, nós vamos ver onde é que a gente pode diminuir, né, despesa, aumentar a despesa, né, ou ver o que pode gastar aqui na questão de propaganda e publicidade para ver se aumenta. Aí você pode trabalhar de várias formas, né, pessoal? Mas por isso que eu digo, se você não tem nem isso, aí complica, né? Aí complica porque você não consegue enxergar como é que foi o teu ano inteiro, como é que foi o teu semestre, como é que foi o teu mês a mês, né? E aí você começa a não ter essa informação toda aqui e fica difícil para você tirar algumas outras conclusões, né, pessoal? Tá certo? Outra coisa aqui, ó, o balanço, tá? O balanço, ele é aqui, ó, eu até escrevi, pessoal, atualização automática, porque não tem nada aqui, sim, não tem nada que você possa clicar aqui e alterar, tá certo? Aqui tudo tem que estar só não me engano, saldo inicial aqui de janeiro, que é quando você vai começar o mês, né? Você tem que colocar o valor que você está começando lá na planilha, né? Que seria esse saldo anterior aqui, ó.
né? Você está começando com o saldo anterior, qual o valor, né? Então daí ele alimenta o balanço aqui. Que seria para começar, né? Então começa com o saldo inicial, né? O teu faturamento. Aqui também é faturamento. Certo? Claro que aqui é fictício, né, pessoal? Porque não está preenchido todos os dados aqui, ó, tá, né? Está sem o preenchimento das planilhas ali com as despesas, sem despesa, né? Tá certo? Mas aqui é só para você ter uma noção do seu balanço, seria então o valor que entra, que sai, ó, que nem a gente tem lá no resumo, né, dessa parte de baixo aqui, ó, 46 mil, você teria o balanço aqui, ó, 100 mil entrou, né, certo? E aí esse aqui alimenta o outro mês, né, aí você coloca o 150 que está em fevereiro aqui, digitado manualmente, né, em abril aqui digitado manualmente, ó, vamos supor que entrou 100 mil, né, que aqui que eu vou digitar, conforme eu expliquei no início, aqui se junta toda, então eu digito aqui, ele vem aparecer aqui no balanço, ó, tá? Aí em abril tá 75, né, você coloca lá, vamos supor que seja uma média de 100 mil, maio 100 mil, tá? Se você tem um faturamento de 100 mil, tá? Colocando aqui, claro, na média aqui, só para... E pode ver que eu não estou sem despesa, né, pessoal? Porque eu não coloquei o valor aqui das despesas, né? Aqui vamos supor que tem um mês que baixou, tem outro mês que não é tão... Tem um mês que deu mais. Opa, 105. Né? Novembro deu 90. Dezembro deu 90. Enfim. Aqui no balanço, então, pessoal, vamos botar as despesas também, né? Só para aparecer. Vamos supor aqui na última planilha aqui, 50 mil, 80 mil. Só para preencher os dados ali. Para você ter no balanço também uma... Como é que ficaria? 90, 1, 2... Então você tem entrada e despesa, né, pessoal, ali. Novembro aqui também, vamos supor que tem mês que tem menos despesa, né? Tem mês que vai ter mais, aquela coisa toda. Tá, pessoal? Então o balanço vai te mostrar, né? Vamos supor que você dominou toda essa cena aqui. Então é isso aqui que você vai trabalhar com o pessoal na parte de análise, né? Tá? Se estiver correto ali as entradas, certo? Então sobrou 46, alimenta fevereiro com entrada, né, de faturamento de 150, mais 46 você vai ter um total de 196. A despesa grande aqui, né? A despesa grande é 100 mil, que nem eu coloquei lá, né? Certo? Aí você tem aqui uma conta, né, pessoal, que é o faturamento versus a despesa. Você já vai ter uma ideia de quanto. Então você entrou 150, né? Você tem 146. Ela já está buscando lá, né? Você tem 100 mil, que é o valor da despesa. Aqui, então você vai ter lá o resultado operacional, você vai ter o fluxo de caixa, que é quanto que vai sobrar, né? Que você vai ter assim um cálculo, só o faturamento do mês com a despesa do mês, que é 150 menos 100, vai te dar 50, né? O operacional é com outras receitas, né? Que eu não coloquei aqui para buscar lá, mas aí seria aquela outra função lá das outras receitas, né? Então ele te daria uma forma de você olhar com um conjunto, né? Aqui é uma forma de você olhar faturamento, despesa, só o que entra e o que sai, bruto, né? Aqui já soma lá as outras despesas, as outras receitas, mais o que sai, menos o que sai, já te mostrar aqui, né? O fluxo de caixa, pessoal, vai te mostrar
vai te mostrar o que sobra realmente ali, né? Que é o envolvendo já o mês passado, certo? Levando em consideração que daí seria assim, ó, 196 menos os 100 vai sobrar os 96, certo? E aqui sobra 50 por quê? Porque é os 150 menos os 100, sobra só os 50. Então no mês, para tu ver se a empresa está sadia, né, ela sobrou positivamente 50, ela tá positivo pelo menos, né? Sadia tem que olhar todo o processo. Então ela vai chegar no saldo final aqui com 96, levando em conta todas as entradas aqui do mês anterior, mais o faturamento do mês, menos a despesa do mês, certo? Esse 96 alimenta março, né? Então vai somar com 100 que você faturou, certo? Menos a despesa que é 50, sobra 50, certo? Se tivesse outras receitas, né? Em março, vamos colocar lá só para você ver, ó, vamos supor que teve mais 50 mil de outras receitas, ó, pessoal. Então, no balanço vai mostrar o seguinte, ó. Tá? No resultado operacional você teve um aumento aqui, sobrou 100 mil, por quê? Porque você teve 50 que ele leva em consideração outras receitas, certo? Menos a despesa. Então, tem duas formas de ver, uma só o bruto, só entrada, faturamento e saída, e aqui se teve outras receitas, né? Que no caso aqui teve 50, tá? Que daí então ele vai somar 200, né? Vai dar 150, menos os 50 aqui, que vai sobrar 100, certo? E o fluxo de caixa vai levar em consideração todos os fatores, tanto entrada quanto saída, né? Todas as receitas e toda a despesa, né? Incluindo o mês anterior. Então vai te dar um caixa real aqui de 196 que alimenta o abril, correto? Tá? Se fosse fazer aqui, ó, salto de 246 aqui, ó, é o que entrou, menos 50, certo? Sobra 196. Essa é a conta aqui do saldo final do fluxo de caixa ali, né? Por que tem o saldo final, já se o fluxo de caixa são os mesmos valores? Aqui, pessoal, 196,875, fluxo de caixa ele sem, lembra que tem lá embaixo, né? Sem essa questão aqui de entrar e sair dinheiro, certo? Então o fluxo de caixa, né, não vai levar em consideração, se eu colocar aqui 10 mil em março, ó, tá? Agora vai dar diferença aqui em março, ó. É, 206 mil aqui, e antes era, vamos ver aqui, 196. Assim ele somou o 10 mil que entrou. E se eu botar uma saída aqui de dividendos, ó, pessoal, aqui o fluxo de caixa vai mostrar isso, ó, só entrada de dinheiro e tal, que é 196. Como eu fiz uma saída de 10 mil de dividendos, ó, o saldo final do caixa foi de 186 mil. Concordo? Porque eu fiz só que o fluxo de caixa foi de 196, porque aqui mostra então a parte de cima da planilha, que é até aqui, ó, certo? Não mostra, então se saiu ou se entrou, né? Ele vai... Por isso que aí que vai aparecer aqui a diferença dos 10 mil, tá vendo aqui, ó, 196 para 186, porque tem 10 mil de dividendos nesse caso aqui. Como é uma saída, né, já foi tirada, então abril vai vir correto para cá com 186 mil. Deixa eu zerar aqui, deixa eu botar 10 aqui no empréstimo. Se eu pegar empréstimo de 10, só vai pegar a saída, aqui ele está somando 206 como fluxo de caixa, né? Somando o que é o anual aqui. Enfim, não vou botar aqui para não atrapalhar, porque ele está buscando, tá, pessoal? Essas informações busca na planilha anual, tá? De março, que é aqui, ó. Então ele está somando aqui e está dando o fluxo, né? Se eu peguei 10, ele já soma, dá 206.
E se eu não usar, né, no caso aqui não vou usar empréstimo, então, porque ele vai somar já o valor disponível, né, para o caixa abrir corretamente aqui, tá? E se eu tirar 10, ele tira de dividendos porque eu tirei, né? Então eu tenho um fluxo de 196, só que eu tiro 10 e aí aparece 186 em abril, que é o correto, né? Porque aquele dinheiro saiu do caixa ali, tá certo? Então, se eu não fizer nenhuma retirada, o fluxo de caixa vai ser igual ao saldo final. Agora, se eu fizer a retirada, ele vai fazer a diferença ali. É porque tá buscando lá, pessoal, só vê ó, na anual, na planilha lá anual J44. Tranquilo? Então fica bem real, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Fica bem real o que você preencher nas planilhas, certo? Vai acontecer realmente aqui no balanço, sem precisar digitar aqui no balanço de forma alguma, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, daí o balanço dividido nesse caso, em semestre. Eu vou ter aqui o meu total, né? 788 mil, aqui, esse total aqui não interessa esse, né? Então, de entradas, né, faturamento semestral 650 mil, a média dá 108, né? Deixa eu ver o que é mais aqui. A despesa, né, pessoal? Aqui a entrada, aqui a saída total. Deu, num caso aqui, mantendo esses números, né, daria 463. Então eu tenho que olhar meu fluxo aqui, né, de caixa. A diferença entre os dois direto, entre faturamento direto, né, é de 186 mil, que é esse aqui com menos esse. Os totais, né? Entrou 600, saiu 400, me dá um total. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui rapidinho, só para confirmar aqui. 463 650. 463 menos 180, isso aí, 186 seria a diferença entre o que entrou e saiu, tá? Sem levar em conta aqui os caixas anteriores e tal. É o faturamento menos a despesa, certo? Então a empresa teve um saldo positivo de 180, no caso aqui 186. Certo? Levando tudo em conta ali o resultado do caixa, claro, aqui já tem, né, o valor de 53 aqui, que é aqui que é as despesas, né? No total, no caixa vai ter 1.029,50, que é o fluxo de caixa, considerando os meses que sobraram, né? Mais as outras receitas, né, pessoal? Então você vai ter, né? Isso se tiver dessa forma, né, pessoal? Senão você vai ter essas informações. Vai terminar junho com 240 em caixa, né? Aqui os totais do semestre, só para você ter uma ideia. Esse 270 vai abrir julho, né? Que vai rodar lá o segundo semestre, mesma coisa. Você vai ter então os valores depois totais, né? Do semestre, a média. Deixa eu só ver se isso aqui tá por ano. Tá por ano. Mas aqui tem que cuidar aqui, pessoal, que esses totais não são todos que interessam, né? Aqui você já tem um negativo. Esse total aqui é o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, na verdade, não se soma, né? É só para você ter um dado se ele está positivo ou se ele está negativo. Aqui também é a soma, porque essa aqui é a soma do saldo final, né? E o que importa aqui, pessoal, é você saber que chegou aqui em dezembro com 193. Né? E as médias ali tá somando para fazer a média, né? Dividido por 6, então é por isso. Tá, pessoal? Então é importante você chegar aqui, né? No balanço. Vamos lá. Então aqui você tem, pessoal, a informação total do seu, dividido aqui por semestre, a média para ver se está batendo, né? Isso para comparar ano a ano, ano que vem, fazer as projeções. É importante você olhar o seu dezembro aqui, esse número aqui é importantíssimo para ver se você vai chegar no final do mês, né? Trabalhou o ano todo, né? E vai ter um saldo positivo para abrir o próximo ano,
positivo ou negativo, né? E aí você tira as informações aqui depois. Aqui você tem a média cai no segundo semestre, né? No caso aqui se fosse esse exemplo de faturamento, né? Dá para você fazer um anual aqui do lado, a gente não fez ainda, um anual geral, né? Que é a soma do ano inteiro, dá para fazer aqui do ladinho, né? E aqui você tem as informações então de faturamento, quanto a gente fez, né? Do segundo. Eu estava só olhando se ele tá, porque ele soma, claro, o semestre, não está anual, né? Então você tem que somar os dois aqui, então você tem uma ideia de 1.135.000, se fosse, né, de faturamento anual, e teve de despesa 1.003.000, né? Então você tem uma folga ali que seria o 193 em caixa aqui, certo? E com isso te dá uma previsão, depois você pode imprimir isso aqui e comparar depois com o real, né? Fazer uma previsão e depois imprimir para comparar o balanço com a realidade, ou acompanhar aqui no anual, que eu falei, previsto por previsto, né? E realizado um do ladinho do mês a mês. Aqui você tem um gráfico, então, por azul, né? O faturamento versus a despesa por semestre, né? Então, faturamento. E você tem ali a despesa janeiro a junho, né? Por exemplo, aqui. Faturamento. Despesa de janeiro a junho aqui no gráfico. E aí só fazer outro aqui com o mês, né, do segundo semestre, dá para fazer aqui. Certo, pessoal? Então você tem essa noção, ó, de qual mês, né, que você tem. Você pode fazer gráfico de várias formas, né? Aqui é só um modelinho para ver as colunas. Se você tiver algum gráfico que a despesa está maior, né, você já veria quais são os meses que você tem maior despesa, que nem aqui para o final você já tem... começa a ter, fica mais perto da receita, nesse caso, né? Enfim, é análise de gráfico normal, né? Importante aqui se fosse uma empresa que tivesse esse gráfico, pelo menos estaria, né, com a questão do faturamento positivo, né? Nenhuma aqui está a questão, né, levando em conta o faturamento e as despesas, tá? A pessoa não está levando o fluxo de caixa como exemplo, tá? Só que se mês a mês está positivo, no final vai estar positivo, certo? É uma noção. Aqui, pessoal, a gente tem um plano geral de investimentos que para você ter uma ideia na questão aqui, que a gente sempre daria um cuidado maior, né? A questão de investimentos em mídia, de divulgação, de marketing digital, de tráfego de dados, né? De controlador de tráfego ali, se você for, né, usar planilhas digitais e divulgações digitais, né, enfim, você teria aqui os canais, né, enfim, de divulgação e o valor que você investe mensalmente em mídia, tá? Para você ter um controle, né, mais na mão do que você está gastando, né? É claro que esse valor vai estar aqui na planilha, na parte aqui de propaganda e publicidade, na 411, né? Só que às vezes você não consegue detalhar por mês quanto gastou, né? Tem uma visão mais ampla aqui no que tange. Claro, isso eu estou dando um exemplo. Se você quiser buscar uma conta aqui e abrir ela totalmente, fazer que nem aqui, né? Um detalhamento, tá? Porque o que é posto lá, né? O que é importante ter lá aqui na planilha no lado, no 411, é ter o fornecedor e o valor que você pagou no mês, né? Só que aqui, quando você abre no comercial, por exemplo, e coloca por mês, você tem o total que vai dar, né? E você pode ter o percentual sobre o faturamento, que está aqui do ladinho, que é, vamos supor, a gente quer gastar, né? A gente quer gastar 5% do faturamento, né? Então, para você ter esse cuidado, né? Se está dentro, né, dos 5% que você gostaria, você cria uma planilha separada para fazer esse controle, né? E também saber semestralmente, bom, até junho aqui a gente gastou tanto, se gastar mais para fechar anualmente, né, o percentual
dos 5% do teu faturamento ali, da média do teu faturamento, que você pode fazer sobre a média, né? Que sai aqui do balanço. Você pega a média aqui, vamos supor, do semestre, né? 650 mil, vamos supor mais 400, dá 1 milhão, né? 1.135 milhão. E daí você, 5% disso, você tem que gastar 55 mil reais, por exemplo, aqui na comercial. Tá? Então seria investimento mensal, aí você faz o cálculo aqui. Ver se já está fazendo, né? Dando uma aqui, média de faturamento. Que eu falei anual, né? Mas você pode pegar a média aqui, de novo, aqui a média do balanço, que é 108 mais ou menos, né? Então você coloca lá 108, né? A planilha já vai te dar 5%, 5 mil, né? 108, 1, 2, 3. 5.400 é que eu posso gastar por mês, certo? 5.400 por mês que eu posso gastar aqui nessa planilha. Só que tem mês que você gasta demais, tem isso, né, pessoal? Tem mês que você vai fazer um investimento para arrancar e tal, você vai gastar 2 meses em um, aqui no caso, ó, em janeiro, se fosse somar, se fosse real, isso, né? Daria 10 mil. Pô, então eu gastei 2 meses em um. Sim, mas tem meses aqui que eu vou ter menos valor, né? Tem meses em agosto que eu vou ter 4 mil. Então você faz. O importante é chegar no final aqui dos 5.400, né? Vezes 12 dos 64 mil. Não poderia passar aqui de 64 mil. 65, arredondando. 65 mil reais, né? Seria o valor geral para você gastar com mídia. Então, se fosse isso aqui, já estaria acima, né? Então, é um controle que você pode fazer de uma. Eu quero dizer, aqui selecionou o comercial, mas poderia ser uma outra conta que você precisa ter mais detalhado, né? Para que ela não ultrapasse o que você determinou no ano, por exemplo, né? Aqui o gráfico daí de despesa que você teria para ter o controle, né? Se tá batendo, quais os meses que você gasta mais, os meses que você gasta menos, né? Porque isso você não vai conseguir fazer todo aquele gastinho, todo oficial, né? Todo certinho, por de repente é um lançamento de uma campanha, alguma coisa que você vai ter que. Então, você sabendo a verba, eu tenho isso para gastar. Você pode gastar em alguns meses mais, em outros meses menos, mas na média, no final do ano, você não extrapola a cota, né, de gastos de investimentos aí de investimentos no caso de mídia, né? Se você quiser usar um percentual certinho ali, né, isso cientificamente assim falando, né, pessoal? Você tem lá o faturamento, você tem a média do ano, você pega sobre isso que você quer investir, né? E aí você tem uma planilha para cuidar, que daí seria lá o teu gerente comercial cuidaria daquela planilha, né? Faria os investimentos de acordo com o teto de orçamento para ele ficar dentro daquilo e ele achar informações, achar lugares, né? Achar mídias que realmente deem impacto naquele para gerar o resultado que você precisa. Então você tem uma cota, você tem um valor, você passa isso para o seu gerente comercial e ele vai achar os melhores investimentos que tragam. Então aí vem o atingimento de metas, que é outra planilha, né? Que daí seria a planilha de metas de resultado de comercial de vendas, né? As metas comerciais para manter esse faturamento. E aí vai indo, né? Mas aqui, pessoal, espero ter dado uma noção do que é uma mentoria financeira. Claro que isso aqui, para chegar nisso aqui, é a prática, né? Mas há bastante conversa para entender os valores que vão ser colocados, os custos fixos, os custos variáveis, né? O mentorado ali entender essas questões aqui de valores, de balanço, né? Ver aonde que a dor da sua empresa aperta, que a gente consegue isso sem achismo, né? Isso olhando os valores, os números, os dados, né? Melhorando aquilo para frente. Uma vez que você tem o quadro todo aqui, ó, do ano, você melhora para frente. Então, o que dá para melhorar, o que dá para a gente planejar, né, um planejamento financeiro. Importante, pessoal, que eu quero dizer na mentoria que a gente entrega é isso. Você vai ter um painel, uma informação,
né, que você vai poder comparar depois com aquilo que foi previsto com o que foi realizado na prática. E isso vai te dando uma noção se você está realmente de acordo com toda a empresa, né, as questões ali funcionando de acordo com uma realidade. Se você tem o controle da empresa na mão, né, se está acontecendo, aonde que não está acontecendo, você consegue ver aqui pelos setores, né, se está escapando alguma conta ou outra. Aí a gente entra, né, com alguns processos, né, como que a gente criou, por exemplo, está saindo muitas despesas diversas ali ou de terceiros, né, não está batendo com o previsto com o realizado. Então, o que se faz? Né? A gente se organiza uma ordem de compra, onde vai ter um coordenador, um gerente que vai assinar ou vai passar para o diretor, né? Começa a acertar os processos, né? Para não ter esses erros na questão do lançamento de contas, né? Mas está comprando, o marketing está gastando muito fora passando a verba que foi estipulada no ano, então se organiza lá, né, e se explica isso, né, com os gerentes, com o pessoal do marketing, né, para ter uma autorização prévia e tal, enfim, para ir acertando, né, pessoal, e o objetivo é você ter o controle, então, da empresa na mão, você saber as contas que você utiliza, né? Saber o plano de contas aqui, tá com ele organizado, as contas por contas, né? Saber se isso vai ter um diretor que vai controlar ou não, os percentuais, melhorias de processos que a gente vê que está escapando, financeiramente a gente vê, né? Se está escapando ou não a questão, você fazer uma projeção e depois sair errado, né? A projeção, isso aí também impacta. E você organizando isso aqui, pessoal, você organiza pessoas, você organiza né, a sua empresa, seu escritório como um todo, né? E depois são estratégias, que é outra mentoria, que é a questão de gestão de tempo e tal, para daqui a pouco os objetivos serem atingidos, né? Da sua equipe trabalhar de forma correta. Mas aqui você consegue identificar e ter o principal, que é o financeiro, né? Que é, vamos supor, com a melhoria na questão aqui de que a gente consiga resultados positivos, né? Na questão do faturamento, você consegue contratar outras pessoas também, trazer palestras, melhorar a tua equipe, né? Contratar pessoas mais capacitadas, vamos diagnosticar que é isso, para que eles possam contribuir, né? Para seguirem os procedimentos, seguirem aquilo que a gente prevê aí, que às vezes você coloca, né, uma pessoa certa no lugar certo, você consegue arrumar todo um setor que muitas vezes antes estava bagunçado, né? Com a questão de contábil, com a questão de valores, o pessoal às vezes trabalhava bem, mas a questão financeira estava bagunçada, né? Não tinha o controle certo. O pessoal poderia fazer uma previsão aqui de 100 mil e apresentar 150, olha, era previsto 100, gastamos 150, quer dizer, 50 mil considerado de erro de cálculo, né? Erro de previsão. Então, isso somando ao longo do ano, né? Você pode ter um prejuízo e pode até inviabilizar a sua empresa, né? Certo? Então a ideia é ter uma projeto contrário, né? Ter uma previsão aí de 100 mil e quando vai ser surpreendido por um faturamento de 150 mil, porque foi atingindo as metas, enfim, foi atingido além do que esperava, né? E outra coisa, né, que falando sobre, para encerrar, né, pessoal, falando sobre a questão aqui o que entra aqui olhando para a nova economia, né? Você não pode jamais fazer um planejamento, claro, financeiro sim, porque são números, você tem ali as médias, né? Mas aqui você tem que estar sempre focando no semestre, no mínimo isso, né? Você não pode ter um planejamento anual, achar que vai dar tudo certo, vai ficar aquilo ali, é difícil empresas que têm e acertam, né? Anualmente, então você tem que ter sempre a cada trimestre ou a cada semestre, no mínimo, uma questão de fechar bem certinho, ver o que se está acontecendo, né? Aquilo que você previu. Se o previsto e o realizado está acontecendo, e ser rápido no gatilho para já preparar o seu outro semestre o mais rápido possível, ou com a previsão de dinheiro de capital aí de empréstimos, né? Ou a redução de despesas, né? Porque às vezes você consegue, às vezes a sua demanda, o seu faturamento diminui e você não consegue reduzir rapidamente também o seu time, né? Em função de valores aí de demissão e tudo mais, né? Então às vezes é complicado, às vezes você fica um semestre inteiro organizando, virando o barco, que eu falo, né, por sentido tem que ser, porque só que o seu faturamento já despecou, já caiu. Então você tem que ser muito ágil na questão de contratação da emissão e tal, para deixar a sua empresa sempre do tamanho que precisa para atender a demanda, né?
E senão você erra ali, né? Às vezes leva um semestre, um ano para conseguir trocar as pessoas. Num ano a empresa já não pode ser que não exista mais, em função de o caixa não suportar, né? Você fazer toda aquela manutenção. Então a questão da nova economia é ter empresas e pessoas ágeis, né? Que se adaptem rapidamente à cultura, à transformação e até a troca de cargos, vamos supor assim, em termos, né, ser mais elástico nisso, né, não ser aquele tradicional, não, você só faz isso e precisa você lá, mas a pessoa que não entender, né, que precisa às vezes trocar de cargo para se manter na empresa como contratado, enfim, manter, né, o seu trabalho. Enfim, então montar empresas ágeis e flexíveis é um desafio para os empresários de hoje, para eles ficarem, vamos dizer assim, atualizados com a nova economia. Ela exige isso, né? Tecnologia, agilidade e rapidez, enfim, para você não perder mercado e não perder concorrência ou sair do mercado por essa falta de agilidade, né? Tá certo, pessoal? Mas aí é conversa para outras, né? Mas na mentoria a gente vê tudo isso, a empresa está atualizada, o ciclo também do produto dela, né? Tem empresa que por mais que você mexa ali, o produto já não tem mais aquele ciclo, ele perdeu o ponto, ele está em decaída, ou às vezes está na subida, né? E tem que olhar isso também, porque se você perde a questão do ciclo de vida do produto, você acaba perdendo. Não adianta fazer muitas coisas, o produto, se ele está né? Ou você inova no produto, ou traz outras coisas para agregar ao produto, ou um novo produto, porque se ele está em caída, né? No sentido que não está vendendo mais, dificilmente você vai, mesmo que reorganizando todo o financeiro, empresas, todo o teu setor, né? Você tem que ter um produto que seja rentável, que tenha uma demanda boa, né? Para você se manter no mercado ali. Então tem que analisar o produto também, o que você está fazendo no mercado ali que você está inserido, né? Tá bom, pessoal? Lembrando a vocês, meus queridos amigos, que a gente tem nossos vídeos aí todas às terças e sextas-feiras, né, às 19 horas, a gente está lançando eles, colocando no ar, né, com todo o carinho aí para você compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, comentar, também comente aí nos comentários, né, se você quer mais informações, e que eu lembrei, quer contratar a mentoria, né, sobre isso, a gente está disponível pelo @JeffersonMentor ali no Instagram ou no e-mail, né, jeffersonmentor@gmail.com. Pode nos contatar aí, a gente marca conversa, né? Se tiver alguma dúvida também que a gente pode estar esclarecendo aqui, a gente vai estar olhando os comentários e também trazendo aqui para o canal. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!